Já imaginou comer o prato favorito do Luffy? É o que a gente vai fazer aqui hoje. Meus companheiros, sejam muito bem-vindos ao Cozinha ao Blue. Eu sou o Matheus e vamos continuar a nossa saga de cozinhar todas as receitas do Sanji desse livrinho que vocês estão vendo aqui. Pessoal, a receita de hoje é um prato que apareceu bastante na cultura pop, em desenho animado, coisa que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo provavelmente já viu quando era pequeno. Eu até confesso para vocês que eu estava esperando algo bem diferente do que o livro trouxe pra gente. Eu até esperava algo até um pouco mais óbvio. E hoje a gente vai fazer a carne do Luffy. E essa receita é muito esperada, pelo menos por mim, para vocês eu não sei. Mas eu tô muito ansioso para fazer essa receita. E na verdade, a carne do Luffy não é carne, é frango, né? Frango e ovo. Por que eu falei isso? Porque aqui a gente chama carne de quando é carne bovina. Quando é carne de frango, a gente chama só de frango mesmo. E como a gente está nesse ritmo de fazer aquelas primeiras receitas, essa foi a primeira receita que o Sanji fez quando ele subiu a bordo do Going Merry pela primeira vez. Aí repara bem que nessa cena, que ele pergunta ao pessoal se o pessoal está com fome, o que é que eles querem almoçar, o Luffy fala que ele quer aquela carne com osso. E tem esse amigo do Zoro, que eu não lembro muito bem se o nome dele é Johnny ou é Yosaku. Vocês no comentário diz aí que eu realmente não lembro o nome dele. Ele pede moyashi refogado. E olha só. Ah, galera, é o Yosaku, tá? Tá aqui no nome da receita. Moyashi refogado, favorito do Yosaku. Aparece bem aqui. E como o Sanji fez essa receita, obviamente o livro trouxe também. Mas hoje a gente não vai fazer ela. Vamos fazer o que está mais fácil hoje. No futuro, a gente vai fazer também essa receita. O livro pede pra gente fazer a receita um pouquinho diferente do que eu tô querendo fazer hoje. Ele pede pra gente fazer uma coxa, né, apenas um osso envolvendo o ovo, mas eu tô querendo fazer igual o livro mostra no desenho, com esses dois ossos aqui do jeito que aparece na obra. Aí como é que eu vou fazer? Em vez de fazer só uma coxinha de um lado, eu vou fazer duas juntando, aí vai dar mesmo aquele mesmo jeitinho da forma que aparece no anime. Sobre os ingredientes, vai aparecer aqui na tela para você ver também, mas eu vou falando que vai aparecer para você visualizar o que a gente está colocando na mesa para fazer. No livro pede 4 coxas de asa de frango, mas eu vou fazer 2 com 2 asinhas, então a gente vai usar 6, tá? Então você pode usar de 4 a 6. 4 ovos cozidos, 30 gramas de farinha de rosca, 2 colheres de sopa de leite, 500 gramas de carne moída de frango. Nesse caso, a gente vai moer a carne aqui agora, tá? A gente vai cortar ele e vai cortar bem picadinho para ficar como se fosse moído. Você vai ver como é que vai ficar. Uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta do reino e um ovo cru mesmo. E óleo de cozinha. E mais um detalhe, pessoal. Essa receita leva farinha de rosca e também tem óleo de cozinha, mas ele não é frito. Ele é feito no forno. Então, além de parecer bem gostoso, eu tô achando que é até saudável. Já compramos os ingredientes, a lista está bem aqui do lado, você já pode ver. E falando quanto a gente gastou, proporcionalmente falando, a gente gastou R$ 26,50. É um pouquinho mais cara essa receita, porque ela é basicamente só frango, né? A gente comprou 1 kg de coxinha da asa e compramos também 1 kg de filé de peito. E como a gente está usando metade de cada um, né? E ambos estava praticamente o mesmo preço, de R$ 20. Então a gente gastou aí, junto com a farinha de rosca, com óleo e outros ingredientes como especiaria, considerando os valores deles, dá mais ou menos ali R$ 26,50. No total, a gente gastou uns R$ 46 mais ou menos. A gente vai colocar a conta exata aqui para vocês. O interessante é que muitas receitas que a gente vê aqui no livro tem pimenta do reino. Eu não sei se é algum tipo de característica da culinária oriental, mas várias que eu vi aqui tem pimenta do reino. Então se prepara para comprar que vai usar bastante. São 2 preparos separados, primeiro da carne moída de frango e depois das tulipas, que a gente vai fazer tulipa com a coxinha da asa. Eu confesso que eu dei uma pesquisada no YouTube para ver como é que faz tulipa, que eu nunca tinha feito na minha vida, mas vou fazer aqui para a receita hoje. E para adiantar, eu já vou logo colocar os ovos para cozinhar e já vou ligar o forno também, para dar aquela pré-aquecida. Enquanto isso, a gente já começa a fazer o preparo aqui agora. Vamos embora!
Iniciando aqui, galera, a gente já começa cozinhando, né, os ovos, deixa cozinhando aí por alguns minutos. Enquanto cozinha, a gente vai fazendo as tulipas, né, com as coxinhas. O que é essa tulipa? É basicamente você virar a carne do osso do avesso, né? Você vai pegar ela, vai desmanchar desse jeito que você está vendo no vídeo. A gente vai só inverter a carne e o osso vai ficar segurando toda a estrutura da carne, beleza? Agora a gente começa aqui a moer o frango para fazer aquela carne moída. Não precisa de um moedor de carne para você fazer isso. Com a faca bem amolada você consegue fazer isso como você está vendo aí, a gente conseguiu fazer aqui. É só ficar cortando a carne em pedacinhos bem pequenos e depois você vai fazendo esse movimento com a faca. Ela vai ficar numa massa de carne moída mesmo, tá? Aí o livro pediu pra gente umedecer a farinha de rosca com o leite, mas eu acho que a gente não fez da maneira correta, porque ele ficou essa massa meio dura que eu não recomendo você fazer assim. Então, agora você pega a carne e coloca num bowl, tá? Já pode trazer aí o sal e a pimenta do reino. Pode quebrar um ovo cru, que ele vai dar uma liga nessa mistura, e pode misturar com a mão mesmo, tá? Até porque você vai sujar a mão depois para fazer os bolinhos lá, para montar. Agora você coloca a massa, ó, tá vendo que ela ficou dura? Não faz isso, tá, galera? É melhor você colocar tudo junto mesmo, que ele vai criar a consistência da massa da farinha de rosca junto com o frango da mesma forma. A gente até colocou um pouquinho mais de farinha de rosca depois, para dar mais consistência. O óleo seria para untar a forma, não precisa ser óleo, eu coloquei azeite, tá? Eu sempre evito usar óleo. E agora a gente está aí colocando os ovos num bowl com água gelada para parar o cozimento. Pessoal, já moemos a carne, os ovos já estão cozidos e agora a gente vai começar a montar. Galera, olha só que bizarro, a gente vai comer o frango antes de nascer e depois de morrer. É o ciclo da vida completo em apenas um prato. Piadocas de lado, né, galera? Vamos começar a montar aqui a nossa carne com osso. Olha, a gente começou fazendo dessa forma, né? Quer dizer, eu comecei fazendo assim, primeiro colocando o ovo, né, dentro da tulipa e depois colocando a carne ao redor para ir montando. A gente foi montando, foi tentando ajustar, foi colocando carne onde estava faltando, tal. E na hora de colocar, né, o segundo osso para fazer a famosa carne do Luffy, ficou um pouquinho difícil de segurar a estrutura geral do bolinho aí, da carne. Então eu não recomendo você fazer assim, tá? Começa fazendo dessa forma que tá vendo no vídeo. Você vai umedecer um pouquinho a sua mão com óleo, cria uma cama de carne moída, aí você coloca a tulipa, aí você coloca o ovo no meio e assim, dessa forma você vai conseguir ir fechando ele com a carne aos pouquinhos, tá? Vai fazendo dessa forma, tá vendo no vídeo aí. O pessoal me ajudou a fazer, porque eu vou te falar, é muito difícil para mim fazer esses bolinhos, mas eu aprendi na hora, o pessoal aí me ajudou. E você vai montando aos pouquinhos, tá? Não pega muita carne não, vai pegando pouquinha carne, vai colocando onde você tá vendo que tem espaço para colocar. Aí você vai já modelando ele, vai moldando a estrutura para ele ficar bem redondinho. Foi colocando a carne, você já vai girando ele de lado, ó, vai girando, montando, deixando ele bem redondo. Se faltar carne em algum buraquinho, você vai colocando com a carne que tiver lá no pote, tá? Vai montando ele aos pouquinhos, que aí você vai deixando ele bem uniforme. Confia que dá certo. Inicialmente parece que não dá certo, mas depois pode confiar que dá. Sobrou uma coxinha porque a gente usou muito frango nesse. A gente vai guardar esse aqui para depois, ou sei lá. Mas já tem 4 aqui, então tá tudo resolvido. Vamos embora. Pessoal, depois de muito trabalho, muito desafio, a gente conseguiu montar, conseguimos montar as coxas para fazer a carne do Luffy. E olha, vocês podem não acreditar, a gente falou isso no vídeo anterior, mas tudo que a gente faz aqui, a gente faz pela primeira vez, tá?
Inclusive, a gente até pensou em fazer antes, né, para sair perfeitinho na hora de gravar e tudo. Mas galera, o intuito do canal nem é esse. A gente realmente quer mostrar uma visão de amador e amante de culinária e amante de One Piece. Então, acreditem, o que é feito aqui é feito na hora. É a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui. O pessoal da Tripé Studios me ajudou a montar porque eu tenho uma dificuldade muito grande com esse negócio de montar bolinho. Já me reuni com uns amigos para fazer esses bolinhos os meus sempre saem horríveis. O pessoal consegue ver de longe qual é o meu. Mas deu certo, a gente conseguiu aqui se ajudar, deu certo pra gente fazer essa coxa. Sobrou uma coxinha da asa, a gente deixou de fora, porém a gente tem 4 aqui no total. Onde tem esse gigantesco, que eu acho que a gente usou metade da carne para fazer aqui, o do Luffy, que o do Luffy realmente é esse. E tem mais 3 aqui que a gente rapou ali o bowl, rapamos o pote de vidro para poder fazer esse último. E agora é hora de ir pro forno. O livro não pede para fazer isso, mas eu vou ousar um pouquinho e eu vou colocar um pouquinho de shoyu em duas peças aqui, porque eu tô achando que ele tem pouco tempero, esse frango. Então eu vou testar, vamos ver como é que vai ficar. Pronto, já passamos o shoyu aqui nos dois e agora é hora de ir pro forno. Vamos embora? Galera, frango no forno, agora é só esperar 10 a 15 minutos. Vamos ficar observando ali como é que ele vai cozinhando para ele ficar bem assadinho, não ficar fora do ponto. E galera, enquanto assa ali, queria trocar uma ideia com vocês. Vocês não sabem, mas eu tô acompanhando o mangá e tô acompanhando o anime de One Piece também. E eu queria muito comentar com vocês aqui nos comentários sobre tudo que tá rolando no mangá. Mas eu pensei bem e eu preferi não falar exatamente o que está acontecendo agora no mangá. Porque nem todo mundo que está assistindo o vídeo está acompanhando o mangá e o anime. Então eu acho que seria mais interessante a gente falar aqui mais um pouquinho sobre as receitas, sobre algumas passagens do anime e do mangá que passam no livro, mas vamos criar uma comunidade sem spoilers, tá? Vamos respeitar o tempo de cada um, tem gente que está acompanhando, gente que está chegando agora para assistir One Piece. Não vamos fazer essa galera perder a experiência, porque a graça de One Piece é justamente isso, são as coisas que acontecem sem a gente esperar. Então vamos fazer comentários mais neutros possíveis sobre a obra. Vamos comentar um pouco mais sobre as passagens do anime, do mangá, sobre a receita no momento que ele passou, mas vamos respeitar o tempo de cada um e eu conto com vocês para que a gente faça que essa comunidade seja bem receptiva com novos fãs de One Piece, beleza? Pessoal, passou os 15 minutos como o livro pede, mas pelo que a gente está observando, tá um pouco cru ainda. Então a gente vai deixar mais um tempinho, vai aumentar também a potência do forno, como vocês estão vendo aí, e vamos monitorar para ver como é que ele vai assar, tá? Então, como a gente falou também no vídeo anterior, a receita manda fazer um tempo, mas cada fogo às vezes se comporta de maneira um pouco diferente, então vai observando para ver como é que ele fica. Galera, tá pronto, passou mais 15 minutos, a gente viu que tá no ponto já tá douradinho, então para não queimar vamos tirar agora, bora pro forno. Pessoal, ficou pronto nossa carne do Luffy, e aí? O que é que vocês acharam? Ficou bonito?
Ficou igual ao do livro? Olha, igual eu acho que não ficou. Até porque só o que ficou mais parecido foi esse aqui que a gente colocou o shoyu. Já esses dois aqui que a gente não colocou nada, porque o livro realmente não manda colocar nada, ficou clarinho assim, não ficou muito parecido. Agora vamos ver como é que tá o sabor, como é que tá o gosto, que é o mais importante. E antes de comer, como a gente sempre fala aqui, o nível de dificuldade do prato. Pessoal, para mim não foi tão fácil como os anteriores. Exige um preparo ali de quem tem mais habilidade motora para fazer aquele bolinho. Tive que receber ajuda aqui para fazer. Então, de 0 a 5, eu vou colocar um 3, porque assim, a gente conseguiu executar, visualmente está bem parecido com o do livro, então no final dá tudo certo. A gente ainda não fez uma receita de nível 4 nem nível 5. Então, chegamos ao nível 3. Então, o nível 3 é esse aqui. Dito isso, vamos comer. Vou cortar aqui para ver como é que ficou por dentro, para mostrar para vocês. E ficou assim. Olha, fica até bonitinho por dentro, ó. Olha só. Fica uma geminha bonitinha. E a camada de frango fica bem bonito, parece tipo uma coxinha mesmo. Bem interessante. Vamos provar, ver se o gosto está tão bom quanto a aparência. É gostoso. Deixa eu ver o outro lado aqui. Olha, é literalmente o gosto de frango e ovo. Não é ruim, mas eu acho que a decepção está ligada diretamente à expectativa. Eu acho que a gente esperava um pouquinho mais. Como é a carne do Luffy, a gente esperava que fosse algo muito mais gostoso. Não é ruim, mas também não é nada maravilhoso assim. Vamos provar o outro agora sem shoyu, para ver como é que ele ficou. Vamos ver se tá bom também. A gente deixou um tempinho a mais aqui, ficou bem cozido o frango, não ficou ruim, mas o sabor é bem parecido com o outro. Eu acho que esse prato deveria ter um pouquinho mais de tempero, para dar um pouquinho mais de sabor, porque tá bem básico. Se a gente colocar um molho aqui, eu acho que até fica melhor. Vamos testar com molho? Vamos ver se fica bom? Galera, eu peguei aqui uma maionese de alho e peguei um barbecue também, para ver se ele melhora um pouquinho esse sabor. Mas assim, vou ser bem sincero para vocês, na escala de 1 a 5 estrelas, eu dou para esse prato um 3, tá? Justamente por causa da expectativa que foi muito grande. A gente imaginava que fosse algo muito melhor. Como eu falei no início do vídeo, a gente esperava algo mais óbvio, que era carne mesmo, aquela carne e aquele osso. Mas o livro trouxe um frango com ovo. E assim, o sabor que traz é exatamente o sabor que a gente espera. Então, devido à minha expectativa estar muito alta em relação a esse prato, a minha nota acabou ficando um pouco abaixo. Eu acho que no futuro a gente poderia fazer novamente esse prato com carne mesmo, com a carne com osso, para ver como é que fica. Mas esse aqui ficou um sabor bem básico. Eu vou colocar um molho para ver se ele melhora o sabor. Esse que a gente colocou shoyu, o sabor mudou quase nada desse que não tem nada, só a aparência mesmo. Então eu vou colocar um barbecue nesse aqui para ver como é que fica. Vamos ver. Melhora bastante. Como eu falei, esse prato precisa de mais tempero, de mais um pouquinho de sabor, porque ficou muito básico. Vou colocar a maionese de alho agora para ver como é que fica. Fica melhor com barbecue. Com a maionese fica bom também, mas como eu falei, tem que ter mais sabor de carne aqui, não tá com muito sabor de carne. Então, eu acho que é isso, 3 estrelas, viu? Galera, esse aqui é a carne do Luffy e eu vou comer igual ele come. Só para fazer jus mesmo ao mangá. Olha, esse aqui estranhamente parece que é melhor. Mas não muda tanto assim não. Mas como a gente colocou o shoyu, dá um saborzinho um pouquinho diferente. Olha como é que ele fica aqui. Vou colocar um molho aqui para aproveitar essa carne. É mais aquela experiência infantil de comer aquela carne gigante mesmo. Mas o sabor é bem básico, galera. Uma review sincera para vocês do que é a carne do Luffy do livro de receita.
Sei que vocês não querem mentira aqui, querem sinceridade. Então é isso. Como não vou comer isso tudo, também não tô com tanta fome assim, mas a gente cozinha pra quem tem fome. A gente tem gente com fome aqui no estúdio. Vamos dividir com a galera aqui, beleza? Eu vou comer isso aqui. Assim aqui. Vou colocar só um pouquinho de barbecue. babando aqui. Tá babando? Galera que tá maluca pra comer. Vou comer esse último só pra finalizar o vídeo mesmo. É bom, mas não é maravilhoso. Galera, fica aí a promessa pro futuro. Vamos fazer uma carne do Luffy que faça jus ao nome. Essa aqui, pra mim, na minha opinião, não faz jus ao nome. A promessa é essa. Vamos fazer uma carne de verdade pro Luffy. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, dá aquele like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de One Piece, gosta da culinária de One Piece também, se inscreve no canal para acompanhar nossa saga de cozinhar tudo que o Sanji cozinhou. Se aparecer para você, deixa o hype aqui no vídeo e vê aqui os nossos últimos vídeos que a gente postou. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo. Se você quer ver alguma outra receita de One Piece, pode ser que a gente faça aqui. E é isso. Até a próxima receita, que vai ser digna de um tesouro de Skypiea. Vejo você lá. É verdade. Pelo menos assim ele não ficou cru por dentro nem nada, né? Gostou? Isso é bolovo. Não disso aí. Bolovo de frango. Só que lá tipo, no Sudeste o pessoal faz bolovo, mas eles fazem frito. É tipo uma coxinha com ovo dentro e frita por fora. A gente só fez assar. Mas ficou bom, não ficou ruim não. Mas assim, eu acho que deveria ter mais tempero. Falta tempero. Faltou. Então falta tempero. A gente bota a imagem do Jacan falando falta tempero. Meu Deus, eu adorei. Gostou? Gostei de fato. Ainda bem. Porra. Eu acho que pra mim foi um 4. 4 pra... Não Pra mim 5. foi 5, velho. Não, pra mim eu esperava algo muito melhor. 4,5. Eu gostei mais do 4,5. que o Mas também